Hello world, I'm back again. Bom, antes de mais nada eu gostaria de agradecer por todas as mensagens de oração e orações que estão fazendo por mim nessa luta que eu estou tendo contra o Covid. Eu posso dizer que hoje eu tenho mais consciência do que nunca de que a fé, a bondade e a lealdade a Deus é e sempre será nosso maior aliado. Se eu ainda estou aqui, eu devo isso a Deus, a todos que oraram por mim, e o amor incondicional que eu tenho por minha família, pelos meus parentes, por todos os meus amigos. Somente nessa última internação, já são mais de 2 meses de UTI, amarrados por cabo de monitoramento, como vocês podem ver. A maior parte do tempo eu tive que dormir, me alimentar, as minhas necessidades pessoais praticamente no mesmo lugar. Confesso que não foi nada fácil, meus amigos, mas novamente eu venci mais uma batalha. Muitas vezes a gente tem a falsa impressão de sermos autossuficientes, que não dependemos e nem precisamos de nada, nem de ninguém para seguir com nossas vidas. Mas a realidade de muitas outras pessoas não é bem assim não. A minha, por exemplo, foi colocada de cabeça para baixo mais de uma vez. Eu senti minha vida se desfazendo, minhas coisas, tudo escorrendo pelas minhas mãos, como se eu estivesse despecando mesmo num abismo profundo, e o final parecia que nunca chegava. Por muito tempo eu me senti na mais absoluta e completa profundidade, que não adiantaria eu chorar, gritar por socorro. Nessa profundidade, somente Deus seria capaz de ouvir meus prantos, e Ele ouviu. Queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês o status atual da minha saúde, as principais lutas que eu tenho vencido ao longo dos últimos anos, e provando que junto com a fé e com o pensamento positivo, a resiliência é um fator determinante em nossas vidas. Eu recebi o pedido para fazer esse relato por diversas pessoas aqui do hospital, mas em especial esse pedido me foi feito pela enfermeira Marisa e pela técnica Renata, quando ainda estava no comecinho da minha 3ª internação, lá no andar da oncologia. Outra pessoa muito especial que também insistiu para que eu fizesse esse relato foi a enfermeira Paloma. Um beijo no coração de vocês. Vocês são especiais para mim. Nunca na minha vida eu vou esquecer de vocês. Eu estou fazendo esse vídeo por vocês também. Desculpa. Bom, eu realmente desejo e espero que o relato que eu vou fazer agora sirva de reflexão para muitos de vocês. Muitas vezes estão passando por dificuldades, pensando em desistir, pessoas que às vezes não têm muita fé, e aquelas pessoas que nunca param para pensar o quão sensível e importante a nossa saúde corporal, mental e espiritual é necessária. Bom, começando, por falta de um acidente, eu sofri 4 acidentes de automóvel na parte traseira do meu carro, sendo que o último foi por um caminhão. Após esse último acidente, eu comecei a sentir fortes dores na coluna. Isso foi em 2018, exatamente. Nesse ano eu me consultei com um especialista em coluna, que me examinou, e acredito por ele ter me visto caminhando normalmente, ele não demonstrou nenhuma preocupação. Apenas pediu para eu me exercitar, fortalecer minha musculatura. Disse que casos cirúrgicos, por exemplo, se aplicavam em últimos casos. Somente quando o paciente estivesse praticamente se arrastando de dor ou sem andar, se aplicaria a uma cirurgia.
Eu acabei ficando com essa mensagem na cabeça e convivi com dores crônicas de 2014 praticamente até 2020. Em 2014, minha esposa engravidou da minha princesa Martina e somente aí eu voltei a me preocupar com a minha coluna. Porque meus braços formigavam muito e eu acabei ficando com medo quando minha filha nascesse, eu mal conseguisse ter ela no colo. Então eu busquei a ajuda do médico novamente, só que dessa vez eu fui com um neurocirurgião. Ele me pediu a ressonância magnética e uma radiografia. Quando eu retornei em consulta, ele me colocou os resultados contra aquele quadro branco de luz e confesso que ele me pareceu um pouco surpreso com o que ele estava vendo. Em seguida ele me fez uma série de questionamentos em relação a como eu havia chegado até o consultório. Eu respondi por mais de uma vez que eu havia chegado sozinho, andando, e eu realmente não estava entendendo a razão dos questionamentos do médico. Aí com a ponta da caneta, ele me mostrou que as vértebras C5 e C6, o disco estava completamente fora da estrutura da coluna, comprimindo a minha medula, que a imagem sequer aparecia, a linha da medula aparecia na imagem. Quando ele me disse que não esperava que eu estivesse caminhando normalmente e acabou me relatando a gravidade da lesão, eu imediatamente me lembrei do meu amigo de infância, Miguel, que ficou paraplégico aos 15 anos mergulhando num rio. Eu acabei sendo internado com uma emergência. Em 2 dias fiz a cirurgia da coluna, onde foi colocada uma prótese, exatamente aqui através dessa região. 3 dias depois eu fui para casa. No dia seguinte, eu me levantei para ir à cozinha, comer algo, e por ironia do destino, a pessoa que estava fazendo a limpeza da minha casa, a pessoa que ajudava na limpeza da minha casa, estava limpando o piso, e como eu estava com o pescoço imobilizado, eu acabei escorregando e batendo a cabeça contra o chão. Eu não consigo encontrar adjetivos que possam definir a dor que eu senti na queda. Nesse momento, eu pensei que dessa vez eu não teria mesmo a sorte anterior e que não conseguiria ficar em pé novamente. Mas, para minha surpresa, eu consegui me levantar e caminhar até a minha cama. Eu liguei para a Carla imediatamente, que me levou ao hospital. Relatei o ocorrido ao médico, que solicitou uma nova ressonância. O médico me informou que a prótese praticamente não havia se movido e que pensar em uma nova cirurgia era algo totalmente arriscado e que eu deveria me manter em repouso e em observação. Não é preciso dizer que eu senti dores terríveis aí durante as 2 primeiras semanas e que eu mal conseguia dormir. Bom, por conta disso eu não pude iniciar a fisioterapia e a musculatura na região do meu pescoço acabou ficando encurtada. Novamente tive que aprender a conviver com dores crônicas, passando por diversos tipos de terapias alternativas, pois eu me recusava a tomar medicamentos para dor, uma vez que os medicamentos me davam sonolência e impactavam diretamente no rendimento do meu trabalho. Aqui começa a segunda parte da história. Em janeiro de 2020 eu saí de férias com a minha família, com a minha irmã e com os meus pais. Já era noite quando a gente chegou em Garuava.
Aí, meu sobrinho Gabriel disse que queria jogar bola e havia uma quadra bem ao lado da casa onde a gente alugou. Aí eu pensei comigo, nunca mais fiz nada. Vou dar um chute na bola com meu sobrinho e adivinha. Fui dar um chute forte na bola e escorreguei. Bati a cabeça contra o chão novamente e escutei um estalo bem forte. Eu me lembro de fechar os olhos, pensar que ao menos até ali eu havia aproveitado muito com a minha filha, que daí em diante eu teria novos desafios para enfrentar. Mas quando eu abri os olhos, estava meu anjo Gabriel parado diante de mim, e claro, com cara de preocupado. Mais adiante eu vou explicar porque eu chamo ele de anjo Gabriel. Novamente, para minha surpresa e confesso com bastante dor, eu consegui me sentar. Nesse momento, meus olhos encheram de lágrimas. Eu realmente não podia acreditar que nada havia acontecido comigo. Eu me levantei e fui caminhando de volta até a casa. No dia seguinte apareceu um nódulo bem aqui, na região da cirurgia da coluna. E para mim esse nódulo tinha relação com a cicatrização da cirurgia. Voltando das férias eu fui ao médico e após ele me examinar, ele me disse que o nódulo não tinha nenhuma relação com a cirurgia e que eu deveria me consultar com um hematologista. Me lembro que assim que eu saí da consulta eu liguei para a Carla, relatando que o ortopedista havia me informado. Como sempre, a Carla imediatamente agendou uma consulta com um hematologista. Após diversos exames e em pleno início da pandemia, que para mim e para todos já era um pesadelo, eu fui diagnosticado com câncer, e que já estava inclusive na minha medula óssea. Por essa razão eu chamo meu sobrinho de anjo Gabriel. Pois se eu não tivesse tomado aquele tomo jogando bola com ele, eu só descobriria minha doença em fase terminal. Bom, por conta da pandemia, eu demorei um certo tempo para iniciar meu tratamento, que durou praticamente todo o ano de 2020, incluindo o transplante de medula óssea. Durante todo esse processo eu tive muitas complicações e situações que surpreenderam até os médicos, mas os detalhes dessas situações eu vou compartilhar em outro momento, de outra forma. Ok? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer à Wipro, a empresa na qual eu trabalhei durante esses 2 momentos tão críticos e especiais da minha vida. Deixo um abraço aqui para o Rogério Ferreira e para o Alexandre Cesareto, que foram meus chefes diretos durante esse período e foram muito importantes no desenvolvimento da minha carreira. Já no final de 2021, eu recebi uma proposta de trabalho muito interessante e desafiadora em uma empresa americana chamada Valara. Aproveito novamente a oportunidade para agradecer a todos pelo apoio e confiança na minha recuperação. Espero voltar aí às minhas atividades e contribuir com o meu time assim que tiver restabelecido. Deixo aqui um forte abraço ao time de produtos, ao Connector Team e ao time de recursos humanos. Muito obrigado. Bom, partindo para a terceira e última parte desse relato, já no final desse ano, e apesar de todos os cuidados que eu tomei, eu fui diagnosticado com Covid. Passei pela primeira internação ainda no início de fevereiro, onde identificaram que os meus pulmões já haviam sido comprometidos. Eu lutei, coloquei todas as minhas forças para garantir minha pronta restabilização.
Inicialmente, tudo que eu estava, como eu posso dizer, tudo indicava que eu estava recuperado e finalmente eu consegui voltar para casa. Mas 2 dias após eu estar em casa, eu voltei a ter febres, dores e cansaço extremo. Mais uma vez eu retornei ao hospital e após novos exames, focos de infecções foram identificados e já estavam espalhados nos meus pulmões. Após essa segunda internação, que foi ainda em fevereiro, dias intermináveis de novos tratamentos e considerando tudo que eu já havia passado, minha infecção regrediu, meus exames apresentaram bons resultados e minha função pulmonar conseguiu se renovar o suficiente para eu novamente voltar aos braços da minha família em plena sexta-feira de carnaval. Tudo corria bem. Parecia que era questão de tempo para eu me recuperar, recuperar minhas energias, minha força, massa muscular, seguir com a minha vida normalmente. Mas para o meu desespero, já no domingo eu comecei a sentir novos sintomas, febre, certa dificuldade em respirar. Novamente me vieram lembranças difíceis e medo de deixar minha família, sem saber ao certo de quando eu voltaria a encontrá-los. Meu terceiro retorno ao hospital foi inevitável. Os exames comprovaram mais uma vez que meus pulmões desenvolveram novas infecções. Essas reinfecções são devidas ao meu quadro de imunossupressão, onde meu organismo não vencia combater nenhum tipo de avanço, por menor que fosse, após a interrupção dos medicamentos. Os antivirais disponíveis do Brasil foram ministrados, mas não conseguiram eliminar o vírus. Para complicar, além de não diminuir as infecções pulmonares, novas infecções oportunistas surgiram, complicando ainda mais meu quadro clínico. Foi então que os médicos descobriram que havia um novo antiviral fabricado pela Pfizer, indicado para pacientes com imunossupressão. Porém, esse medicamento estava disponível apenas em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Aí surge a figura de um amigo, que agora eu considero como meu irmão, Frank. Ele entrou em contato com um primo dele da Alemanha e pediu que ele encontrasse esse medicamento para mim. Assim que o primo dele confirmou que havia conseguido o medicamento, ele foi até a Alemanha buscar um medicamento para mim. Nem que eu viva 100 vidas, eu vou poder demonstrar meu reconhecimento e o tamanho da gratidão que eu tenho a você, meu irmão. Você será uma das primeiras pessoas que eu quero encontrar quando eu sair do hospital. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Deus te abençoe. Bom, desculpa. Após a utilização desse medicamento, minha luta continuou. Continuei tendo complicações relacionadas a infecções, a infecção, a insuficiência respiratória e, não menos importante, problemas psíquicos, pois a doença também afetou meu cérebro. Somado a todos esses fatores, eu ainda tive mais um complicador. Por conta da incompatibilidade medicamentosa, o único remédio que faz efeito que eu consigo dormir teve que ser cortado. Pro meu desespero, eu passei
mais de uma semana sem dormir. Essa mesma situação ocorreu quando eu fiz o transplante de medula, onde eu fiquei por mais de 30 noites sem dormir. Tanto a equipe médica como os enfermeiros ficaram e ficam surpresos com a capacidade de recuperação, mesmo sem dormir. Eu me lembro de um médico da UTI dizendo que eu sou uma máquina que não desliga. Mesmo com sedativo ligado 24 horas por dia, eu não desligava. Eu também fui informado por mais de uma pessoa que pacientes que possuíam meu quadro clínico de imunossupressão e que tiveram as mesmas complicações que eu tive, faleceram, e que eu sou praticamente uma regra, a exceção. Aqui entra a minha abordagem inicial, que eu mencionei lá no começo. Em todo esse tempo de internação, eu sempre mantive meu pensamento positivo, pedi a Deus incessantemente para seguir vivo, para me dar forças para seguir com a minha batalha. Até então, por decisão pessoal, havia ficado sozinho. Eu não aceitava a ideia de ninguém correr o risco de se contaminar e que eu tinha que enfrentar essa doença sozinho. Minha situação começou a piorar e eu tive a consciência que em algum momento começaria a perder o controle, a noção da realidade e do tempo. Foi então que eu pedi ajuda para minha esposa, pedi para minha esposa trazer minhas coisas pessoais, como livros, computador e principalmente fotos dos meus filhos. Eu tinha que de alguma forma me segurar em algo e nada é mais importante para mim do que os meus filhos. Essa foi a chave para a minha vitória. Quando você se entrega e deixa de fazer suas coisas pessoais, como tomar banho, comer, fazer suas necessidades pessoais, seu cérebro vai se desconectando da realidade e aos poucos você vai se desligando da vida. Mesmo com sedativo e já com confusão mental, eu de alguma forma me mantive conectado à realidade e em nenhum momento eu me desprendi da minha vontade de seguir vivo e voltar para casa junto da minha família. Ainda hoje o vírus segue vivo dentro de mim, porém com a carga viral cada vez mais baixa e minha função pulmonar está praticamente restabelecida. Minha alta está prevista para os próximos dias e só cabe agora agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de seguir aqui. É isso, meus amigos. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Aproveito para deixar meus eternos agradecimentos ao pneumologista Dr. Ricardo Teixeira e toda a sua equipe, a equipe de hematologista do Dr. Guerra, em especial a doutora Tarsila, ao infectologista Dr. Luiz Aranha e toda a sua equipe, a visita inusitada às 11 da noite do Dr. Zeballos e também a visita extremamente gentil do Dr. Nelson. Dr. Zeballos, adorei seu livro e farei questão de fazer uma visita assim que possível, meu amigo. Vamos conversar bastante ainda. Meu eterno agradecimento a todos os técnicos e enfermeiros que cuidaram de mim durante todo esse tempo. Vocês são verdadeiros anjos na terra, cuidando das pessoas. A equipe do refeitório que me manteve alimentado. A equipe da limpeza. Especial para a Andréia. Andréia, um beijo. A Andréia me viu um dia aqui
parecendo o Dr. Miyagi, caçando moscas imaginárias. Passou, André, nunca mais aconteceu aquilo, graças a Deus. Um beijo no seu coração. Queria agradecer a minha esposa, óbvio, a guerreira, que suportou todas essas dificuldades aí ao meu lado. Agradecer a minha irmã, também guerreira, que me acompanhou e me ajudou a cuidar dos meus filhos. Aos meus pais, que tanto amo e sempre me ajudam também. A mis suegros, que vieram de Argentina para ajudar a cuidar de mis hijos. Los quiero mucho, los amo. Gracias. E eu termino aqui com uma frase do pensador Jean Sartre, onde ele diz: não importa o que a vida fez com você, mas o que faz o que a vida fez de você. Repito, não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz com a vida fez de você. É isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo e logo mais a gente se vê.